Eu sou babaca por abraçar o namorado da minha amiga. Prazer, tenho 17, e houve um acontecimento nesse último mês que virou minha vida de ponta cabeça. Certo, primeiro vamos de contexto. Esse namorado da minha amiga, que chamaremos de João, era meu amigo já antes deles começarem a namorar, pois fazíamos parte do mesmo grupo de amigos. Quando eles começaram a namorar e ele se formou na escola, nos afastamos, ele acabou se afastando de todos os amigos dele. Porém, sempre que nos reuníamos, ela trazia ele e a gente conversava um pouco. Temos os mesmos assuntos em comum, mas quem mais conversava com ele era justamente eu do nosso grupo. Pois ela era extremamente possessiva e não deixava que ele fizesse amigos ou se aproximasse muito dos outros, mas sempre afirmou que nós, amigas dela, poderíamos conversar com ele, afinal somos amigas dela, mas de todo jeito o grupo se afastou dele. Mas no início do mês passado, julho, quando tivemos uma festa de São João na nossa escola para arrecadar dinheiro para nossa formatura nesse fim de ano, ele veio nos vender na nossa barraca. E confesso que fiquei com muita pena dele, já que ninguém ia falar com ele porque sabiam como a namorada dele era. Então, no meio da noite, quando nós dois estávamos na frente da barraca, começamos a conversar sobre filmes, livros, animes e mangás que lemos nos últimos tempos, dois nerds em seu habitat natural. Enquanto conversávamos, ela estava de papo com outra galera, eu estava brincando com uma daquelas molas coloridas, aquelas para criança, sabe? Então eu brincava com aquilo, e no meio da nossa conversa começamos a debater sobre a luta de uma das histórias que acompanhávamos. Era um debate divertido, então na zoação eu bati com a mola já cara dele, ambos rimos e mudamos para outro assunto. A noite se seguiu e mais tarde, quando eu estava pegando minhas coisas para ir embora, encontrei a mola quebrada, não dei muita importância e só fui embora, pois estava cansada. Isso aconteceu em um sábado, e na terça-feira da semana seguinte era 15 de julho, Dia do Homem. Eu trabalho no setor de marketing de uma empresa, e nós fizemos uma campanha para trazer reconhecimento aos homens que trabalham lá, e em dado momento da campanha eu e mais 3 colegas, eu e mais uma entregando, enquanto as outras 2 registravam o momento, saímos pelo escritório para distribuir os presentinhos e já pegar algumas fotos e vídeos entregando os ditos presentinhos para poder postar mais tarde. E João trabalha nessa mesma empresa, e foi eu quem entregou seu presente, pois minha colega foi entregar para o sobrinho dela, e eu não iria estragar o seu momento família. Não sei na cidade de vocês, mas aqui quando você presenteia alguém a pessoa te abraça e agradece, o que foi exatamente o que aconteceu. Ele se levantou da cadeira, agradeceu e me abraçou, assim como todos os homens a quem eu entreguei um presente naquele dia. Naquela noite, quando estávamos em aula, eu estava muito feliz pela campanha ter dado certo, e fui contar às minhas 2 amigas, a namorada de João e nossa outra amiga. Mas em vez da reação de felicidade ou leve interesse delas, ambas se viraram para mim como furacões, e então a namorada de João disse: NJ, ninguém vai abraçar o meu namorado. Eu, que isso, cara, não foi nenhuma mulher estranha, era eu, e tipo, trabalho é trabalho, não tem essa de eu não abraçar fulano porque ele namora com ciclana. É trabalho, se me pedirem para abraçar um mendigo eu vou abraçar. Estou sendo paga para isso. NJ, não tem essa. Você é minha amiga, não tem que ficar abraçando o meu namorado. E continuamos a debater, nossa amiga em comum se virou para mim e disse que eu era muito sem noção de ficar abraçando o homem comprometido. E depois que aquela aula acabou, a namorada de João saiu pela escola, me chamam de vadia e por aí vai. E sendo sincera, eu sou muito trouxa com as minhas amizades, elas sempre foram péssimas comigo, me rebaixando, me ignorando, ou fazendo de mim a chacota do grupo e sendo muito rudes, mas eu sempre relevei e perdoei. Afinal são minhas amigas, eu tenho que aceitar seus defeitos e acolhê-las, certo? Bem, no dia seguinte, quarta-feira, a essa discussão fui conversar com uma colega minha, e descobri que na segunda-feira daquela semana, que eu havia faltado à aula, a namorada de João falou para toda a turma que eu era uma grande vadia, que eu dei em cima do namorado dela na festa de João e que eu sempre me atirava em cima de qualquer homem que aparecia na minha frente,
que eu sou muito exibida, e sempre estou atrás da aprovação de todo mundo porque sou muito insegura. E isso doeu, eu levei anos para aceitar que elas eram minhas amigas, porque de fato sou insegura e tive péssimas experiências anteriores, então ouvir algo assim de uma pessoa que eu tanto amava e admirava, doeu muito. Eu ia pedir desculpas pela situação que houve, mas depois de ouvir isso me toquei que eu realmente era muito trouxa e elas não mereciam minha amizade, como meu namorado sempre falava para mim. Então a situação ficou por isso, ela falando que eu era uma vadia, e eu tentando desmentir isso, porém não conversamos mais diretamente. Nas semanas seguintes caí em uma depressão seria, tinha ataques de pânico regulares, pesadelos e me fechei completamente. E mais um detalhe, ela brigou com João, e não sei se ele me defendeu ou apenas aceitou isso, mas na quinta-feira ela enviou um buquê de flores para ele no trabalho como pedido de desculpas. Então eu sou a babaca por ter abraçado o namorado da minha amiga?